É uma Amor, e hoje à tarde também temos uma programação que está animada. A programação está irresistível, né? A verdade é essa. Está irresistível. Será que alguém já colocou alguma pergunta lá no QR Code? Pois é. Olha, nós vamos ver agora, depois da administração, e vamos falar para vocês se já temos perguntas a serem respondidas lá no formulário. Eu acho que o pessoal gostou do cafezinho da Dan. Gostou, o pessoal gostou do cafezinho. O cafezinho é sensacional. Olha aí, o pessoal voltando. Obrigado, Uma benção, beijo. né, Léo? Glória a Deus. Glória a Deus. Tudo aqui na Dan é bom. Amém. Gente, sabe por que a gente está esperando vocês sentarem? Porque a gente vai anunciar agora um preletor que eu quero muito que vocês todos estejam atentos. Eu queria que vocês estivessem mais do que atentos. Se vocês puderem me dar de presente, você se colocar de pé para a gente receber esse preletor com uma salva grande de palmas, porque tudo é para Jesus e ele vai aqui trazer para nós uma palavra maravilhosa. Posso chamar? Ele que é teólogo, 37 anos de ministério pastoral, plantador de muitas igrejas, à frente da Igreja Dan, há 22 anos como pastor presidente. É com a salva de palmas que nós vamos receber agora pastor Márcio Simões. Glória a Deus! Seja bem-vindo, pastor Márcio. Bom dia, bom dia, bom dia! Eu agora há pouco disse para o pastor José Carlos, que palestra foi essa? Aleluia! Que coisa boa! Bom demais estar aqui com vocês. Olha, eu sinceramente, eu recebi muito nessa manhã, através da palestra que o pastor José Carlos ministrou, e eu quero te dizer que a gente deve realmente estar aqui, a gente deve se esforçar ao máximo para permanecermos aqui. Eu quero lembrar que após o almoço, nós estaremos recebendo 2 amigos que eu fiz recentemente, mas que são homens com uma história, e homens que o coração é um coração doador, e eles estarão aqui com a gente. Trata-se do pastor Gilberto Araújo, da igreja 70 vezes 7, e também do bispo J.B. Carvalho, da Comunidade das Nações. Eles já mandaram mensagem para mim agora de manhã, assim dizendo que se sentem muito honrados em estar aqui com a gente. Então, eu vou realmente te pedir de presente. Me dê de presente a sua permanência aqui. Não perca nada. Sabe, às vezes a gente, eu vou dar uma saidinha para isso, para aquilo, e a gente acaba perdendo uma parte do desenvolvimento da nossa escola de líderes. É claro que nós estamos com uma família enlutada, precisa de apoio, precisa de uma cobertura. O pastor José Carlos e pastor Angélica estarão dando essa cobertura a essa família. Nós, como igreja, devemos orar para que o Espírito do Senhor console essa família, tá? Quando vocês puderem, mandem uma mensagem para o Tiago, para a Lise, eles vão se sentir confortados com as mensagens que vocês enviarão para eles, ok? Gente, eu me sinto muito à vontade em estar compartilhando com vocês nessa manhã. Eu realmente sonhei muito com isso, eu sonho com isso, eu sonho com a escola de líderes. Na verdade, nós sempre que fazemos uma edição da escola de líderes, existe um propósito. O propósito maior, na verdade, é o seguinte, é que a gente possa transformar a escola de líderes num curso de formação de líderes da Igreja Dan. Então a gente vem amadurecendo isso, vocês sabem da nossa correria, mas isso queima no meu coração. Eu tenho recebido apoio de irmãos da igreja que são assim competentes nessa área. Eu não tenho dúvida de que não vai demorar muito, nós teremos essa estrutura educacional para que a gente possa ofertar
na vida dos irmãos essa equipagem para que a gente venha crescer, multiplicar e consolidar, né, como sempre falamos. Gente, eu quero falar sobre catalisadores das heranças. E eu, agora há pouco, dizia para a pastora Angélica, eu não conversei em absolutamente nada com o pastor José Carlos sobre o que eu iria falar, mas eu, nessa manhã, gostaria de fazer um traçado ou um paralelo, melhor dizendo, entre aquele homem que era um servo e que recebeu 5 talentos do seu senhor e multiplicou esses talentos. Quando o senhor voltou, ele entregou outros 5 talentos. E eu quero fazer um paralelo com a vida de Caleb, que foi um companheiro de Josué na expedição ao derrotarem várias nações, várias confederações, com reis poderosos, com gente de guerra, e que conseguiram conduzir aquele remanescente fiel que ficou da peregrinação no deserto, né? Exatamente esse remanescente pôde entrar sob a liderança de Josué e também com o apoio de Caleb na terra prometida. Então, nessa manhã, dentro desse nosso tema maior, eu sou empreendedor do reino, baseado em Mateus 25, de 14 a 30, eu gostaria de falar sobre catalisadores das heranças. O que, na verdade, aquele servo que foi chamado pelo Senhor depois que retornou de servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, né? Na verdade, a versão melhor eu vou te dar um direito a governar sobre mais coisas, tá? Eu vou te dar o direito a empreender, a ser despenseiro, a administrar mais coisas. E aí é interessante, porque o texto bíblico diz, né? Entra no gozo do seu Senhor, entra na alegria, participa da alegria do seu Senhor, né? E aí uma das coisas que a gente precisa realmente pensar nós precisamos empreender de uma forma diligente a ponto de lá na frente a gente obter um resultado satisfatório. Quando a parábola fala, né, a parábola dos talentos fala que o Senhor levou um tempo e ele voltou, está aí mostrando a volta de Jesus, né, que partiu e que um dia voltará e nós estaremos diante dele. E aí a pergunta como nós nos apresentaremos diante do Senhor? Com as mãos cheias ou com as mãos vazias, como herdeiro ou não? Então nós precisamos estar atentos a isso. E eu quero compartilhar um pouco com você em Josué capítulo 14, de 6 a 15, e também Mateus 25, apenas o versículo 16, ok? Então vamos à palavra do Senhor? Josué está aqui, Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhes disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que hoje já tenho 80
anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouvistes que estavam ali os anaquins e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Portanto, Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor, Deus de Israel. E antes, o nome de Hebrom era Kiriat Arba, porque Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Mateus 25, 16. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Amém. O Senhor abençoe a sua palavra. Gente, eu quero falar um pouquinho sobre catalisadores das heranças. Daí eu quero dizer a vocês que, quando eu penso em um paralelo entre este homem que administrou bem os talentos e Calebe, eu percebo algumas coisas a respeito de Calebe que eu preciso compartilhar com vocês. Primeiro, a origem do nome, né? Caleb, tanto no hebraico quanto na própria língua árabe, Caleb significa servo ou escravo. Alguns fazem uma comparação com cão, porque o cão, ele na verdade, ele reflete um companheirismo, né, uma obediência, e é exatamente isso que o nome significa. A outra coisa é que Josué havia andado muito tempo com Moisés, mas não foi somente Josué que foi companheiro de Moisés, Calebe também era companheiro de Moisés. Como é que isso se deu? Josué era de uma tribo nativa de Israel, mas Calebe não, Calebe foi um agregado ao povo de Israel. Na peregrinação, quando eles saíram do Egito, né, lá em Êxodo capítulo 3, quando fala, no capítulo 2, perdão, quando fala que levantou-se um rei no Egito que não conheceu José e empreendeu uma perseguição contra o povo de Deus, subjugando aquele povo e forçando aquele povo para construir 2 grandes cidades no Egito, Ramsés, que é uma alusão a um faraó, e também Pitom. E aí é interessante, porque num dado momento, Deus leva Moisés, que havia nascido hebreu, às margens do rio Nilo, e havia sido tirado de um cestinho, pois Moisés significa tirado das águas. A mãe de Moisés, a irmã de Moisés, eles deixaram um cestinho betumado nas margens do rio Nilo, e aquele cestinho estava andando, vagueando, singrando as águas. Então as escravas, as servas da filha de Faraó, encontraram aquele cestinho e levaram Moisés, que era um bebê, para que a filha de Faraó o criasse no palácio. Moisés foi criado naquela conjuntura toda, dentro daquele contexto de uma nação que era, digamos assim, o primeiro mundo da época, pois o Egito era a nação proeminente naquela época. Agora, é interessante a gente entender que Moisés andou com Calebe e também com Josué, mas Calebe, a Bíblia fala aqui, que ele era o quê? Um quenezeu. Ele era filho de Jefoné e ele foi exatamente agregado, ele foi enxertado no povo de Deus. Por quê? Porque durante a peregrinação no deserto, se você for ver direitinho, principalmente a história universal, você vai perceber que junto daquele povo que depois se tornou Israel, antes não era assim que era chamado, né? Os historiadores da história universal chamam de Ápiro ou Ábiro. E aí é interessante porque a família, o Jefoné, pai de Calebe, ele foi com a sua família, o seu clã, enxertado no povo de Deus que estava peregrinando. E eles então aprenderam sobre esse Deus.
esse Deus que levantou Abraão e o fez habitar em Hebrom, o Deus que levantou a Isaque e o fez habitar em Hebrom, o Deus que levantou a Jacó e o fez habitar em Hebrom. E aí, essa bênção que surge na vida de Abraão, lá em Gênesis 12, de 1 a 3, né, que a gente vê, ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da casa do teu pai, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E depois, em seguida, verso 2, Deus diz, né, que ele abençoaria Abraão de uma forma que nele todas as famílias da terra seriam benditas, e disse mais, ele disse, eu vou abençoar aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e termina dizendo, se tu uma bênção. Então, quando Deus, ele dá uma herança, ele, na verdade, ele quer cumprir um propósito, né? Deus já havia manifestado na sua palavra o desejo de ter um povo para si, um povo escolhido, um povo eleito por ele. E aí, como é que Caleb aparece nessa história? Na peregrinação, a família de Caleb é agregada ao povo de Israel, e Jefoné, a história judaica vai mostrar que Jefoné, pai de Caleb, ele se tornou um dos líderes. E aí é interessante demais, por quê? Porque Caleb acaba recebendo um presente de Deus. Eu creio que quando nós pensamos no tema dessa escola de líderes, eu sou um empreendedor do reino, eu não posso deixar de pensar que esse reino, ele é um reino que transmite a nós uma herança. E é interessante porque para haver uma herança tem que haver um testador. E para haver uma herança tem que haver aquele que receba a herança. E aí eu quero então compartilhar um pouco com vocês, e eu quero basear a minha fala em 3 aspectos muito importantes que eu vejo que são catalisadores das heranças. Primeiro, positividade. Segundo, convicção. E terceiro, resultado. Eu penso que positividade, convicção e resultado fizeram parte de toda a história de vida de Caleb. Deixa eu te contextualizar, em Números capítulos 13 e 14, a Bíblia fala lá o seguinte, que o povo aperta Moisés e diz o seguinte, você nos trouxe para esse deserto para que a gente morra. Era melhor nós termos ficado no Egito. E aí então, o que acontece? Moisés, ele ora, e Moisés recebe uma dura advertência de Deus. Deus diz, eu vou acabar com essa gente. E Moisés então se coloca no mover de oração. Sabe, havia algo na vida de Moisés que marcava que ele era de fato diferente dos demais. Moisés, ele teve algumas experiências com Deus que pouca gente da sua época tinha. Agora, quando eu paro e penso em positividade, convicção e resultado, eu quero chamar você a vir comigo nessa viagem de que a gente de alguma maneira vai encontrar elementos que são catalisadores da herança, para que a gente possa entender que hoje nós temos o quê? Nós temos uma vida no Espírito, que diz o Novo Testamento, nós temos uma nova vida em Cristo, e mais, nós temos uma vida debaixo de uma palavra que já está revelada para todos nós. Mas pastor, como é que eu devo andar, ou como eu posso perpassar por este caminho? E a gente vai chegar a uma conclusão daqui a pouco. Agora, eu quero te convidar a exatamente vir comigo, pensando no seguinte, que Caleb era alguém que tinha tudo, primeiro, para ser um rejeitado. Segundo, Caleb não nasceu genuinamente hebreu. Caleb veio de uma outra região. E Caleb então foi enxertado, foi introduzido. Sabe, eu e você, quando o evangelho chegou aos gentios, eu e você fomos enxertados na videira que é Jesus, que é o Messias. E aí nós somos o quê? Herdeiros também de uma herança. Agora nós precisamos entender, nós fomos adotados. Nós passamos por essa experiência de sermos um dia adotados por esse Deus que criou todas as coisas e que elegeu Israel como seu povo.
E aí, então, Caleb, ele era alguém, primeiro, que me chama atenção, ele era alguém que era companheiro, ele era amigo, ele fazia amigos. Segundo, ele era um líder natural. Por quê? Porque a liderança dele não foi imposta, foi conquistada. Naturalmente, Caleb se tornou um líder, assim como seu pai Jefoné. Outra coisa, Caleb era um homem espiritual. Eu não tenho tempo de falar sobre isso, mas Caleb, assim como Josué, apoiavam Moisés nas ministrações na vida do povo, porque àquela altura, até a entrada de Canaã, não havia juiz em Israel. Juiz veio depois, porque a filha de Caleb casou com um homem chamado Otiniel, e aí então esse Otiniel foi o primeiro juiz de Israel. Agora, a visão que Caleb tinha era uma visão que foi transferida para todas as gerações dele, para toda a descendência dele. E aí, me chama a atenção, por exemplo, que quando a filha de Caleb nasceu, Caleb fez o quê? Pegou uma gleba de terra e deu a ela como herança. Mas depois dela conversar com Otiniel, ela volta para o seu pai e diz: pai, porque ela fala para o marido, vai lá e conversa com meu pai. O texto diz o seguinte: meu pai é um homem bom. Quando diz assim no hebraico, é meu pai é um homem espiritual, meu pai tem discernimento espiritual, meu pai tem revelação, meu pai tem uma palavra de conhecimento. E aí então ele fala: ah, não, mas você que é filha. Aí ela vai lá e fala com ele, com Caleb. Aí Caleb faz o seguinte: deu fontes superiores como herança. E ali começa a mudar toda a história daquela família. Caleb era alguém que com o passar dos anos, adquiriu muita respeitabilidade no meio do povo. Caleb era uma autoridade espiritual no meio do povo. E aí, quando eu falo de positividade, eu penso que a gente precisa nutrir na nossa vida essa positividade vinda o quê? De uma visão para conquistar algo. É necessário que a gente tenha essa positividade conosco, ou seja, que as coisas que estão acontecendo ao nosso derredor, ou ao nosso redor, não nos intimidem de buscar aquilo que Deus um dia nos prometeu. E aí, eu penso que é muito interessante, porque, por exemplo, quando Caleb ele está nessa peregrinação, em Números 13 e 14, quando Moisés então designa: olha, vocês vão, os espias, 12 espias, vão e olhem a terra, espiem a terra e tragam um relatório. 10 espias desesperaram o povo. O texto que a gente leu diz o seguinte: derreteram o coração do povo, né? Desesperaram, trouxeram um relatório negativo, não tinha nada positivo. Olha, lá naquela terra estão os anaquins, os filhos de Arba. Arba foi o primeiro rei daquela terra. O primeiro rei daquela terra, e era um rei poderoso, porque eles eram grandes, a estatura deles eram grande. Quando você vir lá na Bíblia, que nem a gente leu no texto, Kiriat Arba, Kiriat é morada de Arba. Então ali era a terra que Arba governava. Agora veja bem, essa terra havia sido prometida, ao povo hebreu. Abraão morou lá, Isaac morou lá, Jacó morou lá, e todo o povo que acompanhou Moisés, mesmo que Moisés não tivesse entrado na terra, mas Josué, o seu servidor e o seu sucessor, faria com que aquele povo entrasse naquela terra. E aí aqueles espias desesperaram e fizeram derreter o coração do povo. Mas a Bíblia fala que Josué e Caleb tiveram uma visão diferente. A Bíblia fala em Números 13, 30, a Bíblia fala que em Caleb teve um outro espírito. E aí Deus fala: olha, como em Caleb houve um outro espírito, e ele perseverou em seguir-me, eu darei Hebrom em herança a Caleb e a toda a sua descendência. Então,
Caleb tinha uma visão positiva, ele tinha uma positividade que lhe dava uma visão de conquista da terra. Todo empreendedor do reino precisa ter essa visão. O povo de Israel estava vivendo um momento muito difícil, e a gente vê lá em Abacuque 2:2, Deus falando, não somente para o profeta, mas para mostrar ao povo de que ele iria restaurar as coisas, e mais, ele iria restituir. E aí então, o que Caleb faz? Abacuque coloca no capítulo 2, no verso 2, o que é um outdoor daquilo que Deus havia prometido ao seu povo. E aí Deus diz, escreve sobre a tábua a visão, para que todo aquele que passar correndo possa ler. Então, é um outdoor isso. O grande problema é que às vezes a visão que Deus tem nos dado não está clara diante de nós. O grande problema é que muitas vezes Deus nos faz promessas, mas com o passar do tempo, a nossa fé desfalece, definha, e a gente não consegue mais permanecer seguindo as promessas de Deus, assim como Caleb fez. Então é necessário que a gente tenha uma visão positiva das coisas. Uma das coisas que o Senhor Jesus ensinou foi exatamente isso, que nós precisamos ter uma positividade que nos garanta uma visão de conquista. Jesus, ele disse o seguinte, eu vou para o Pai, mas um dia eu voltarei, eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Consolador, e Ele dirá a vocês tudo aquilo que de mim tiver ouvido. Então, o que vai mover a nossa vida de forma positiva para termos uma visão de conquista é a presença do Espírito Santo na nossa vida. Por isso, a gente viu Deus falando a respeito de Caleb, teve nele um outro espírito, não era aquele espírito do mundo que estava nos 10 espias, era o Espírito de Deus que vinha e que orientava a vida de Caleb. Sabe, quando eu penso em empreender no reino, eu penso que a gente precisa ser movido pelo Espírito. É claro que isso não vai tirar de nós a técnica, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas o que vai fazer com que você tenha positividade para alcançar, ou para ter, ou para lidar com uma visão de conquista, é exatamente a presença do Espírito de Deus na sua vida. A Bíblia fala que esse Espírito é o Espírito Santo. A Bíblia fala o Espírito de Deus, a Bíblia fala o Espírito, a Bíblia fala o Espírito do Senhor, é o Espírito Santo. É aquilo que a gente comumente costuma dizer, né, que é a terceira pessoa da Trindade. E aí é necessário que a gente entenda que essa positividade, ela só vai estar na nossa vida se a gente tiver compreensão da presença do Espírito de Deus em nós. O apóstolo falou assim, não apagueis o Espírito. O apóstolo falou, não vos embriagueis com vinho onde há contenda. Andai no Espírito. E aí, é importante que a gente tenha isso em mente. Agora, além de positividade, o que eu disse? Eu penso em convicção. Convicção tem a ver com a fé. Caleb só perseverou em seguir ao Senhor pela fé. E aí é importante que a gente entenda que convicção é que vai alimentar em nós a expectativa de herdar algo, do cumprimento da promessa de Deus na nossa vida. Sabe, Deus tem feito muitas promessas a muitos de seus filhos, mas a mim me parece que em algum momento, ou em alguns momentos, os seus filhos não se apropriam pela fé dessas promessas de Deus. Eles não têm uma convicção, eles não têm uma certeza. Olha o que diz o autor aos Hebreus no capítulo 11, no verso 1, né? Ele diz, ora, a fé é a firme convicção das coisas que se esperam, e a certeza de fatos que se não veem. Então, convicção aqui é fé. E aí é importante a gente entender que o Senhor, Ele fez promessas. Em Números 14, 24, o que Deus faz? Faz uma promessa para Caleb. Você
herdará Hebrom, não só você, mas toda a sua descendência. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, no verso 4, ele diz assim, que nós temos herdado as suas muito ricas e grandiosas promessas. Então, existem promessas de Deus para nós. Talvez, enquanto eu falo aqui, você esteja se lembrando do que Deus te falou, ou te prometeu há algum tempo. Mas talvez você não esteja ainda vendo isso se cumprir. Aí eu quero te dizer que toda promessa de Deus na vida de um filho e de uma filha, ela passa pelo teste do tempo. Uma das coisas que aos 60 anos e 37 anos de ministério pastoral, mais eu tenho gostado nos últimos tempos, como pastor da Igreja Adã, é quando eu vejo um irmão ou uma irmã passando por uma prova. É sério, eu gosto quando alguém é provado, porque aí a gente vê se ele vai permanecer ou não. Não é? Dá uma olhadinha para a pessoa que está do teu lado, dá. Gente, a prova é que vai nos aprovar. A prova é que vai sustentar, a prova vai pavimentar o caminho da nossa vida. Para que a gente possa conquistar, para isso é necessário ter o quê? Convicção. Está doendo, mas eu vou perseverar. Está apertado, mas eu tenho fé. Está difícil, mas eu vou crer. Né? A outra coisa que eu quero compartilhar com vocês é exatamente sobre resultados no futuro. É interessante porque em Josué 14, 12, 13, olha a jornada do povo. O povo entra na terra e as confusões começam. A gente não tem tempo para falar por isso, mas tinha muita confusão, muitas situações difíceis. Inclusive, houve casos que eles não conseguiram expulsar totalmente determinados povos. Houve casos até de casamentos entre eles. Quando Deus fez a promessa a Caleb, lá em Números 13, 14, capítulo 13, capítulo 14, Deus faz a promessa, Caleb tinha 40 anos de idade. Quando Deus falou, ó, Hebrom será teu e de toda a sua descendência como herança perpétua, ou perpetuamente em alguns textos. E aí é interessante porque o tempo passou, Moisés morreu no alto do monte, Josué assume a liderança do povo, Josué era um comandante-chefe, era um homem de guerra, e ele entra na terra prometida, e aí Josué estava do lado de Caleb quando Moisés foi usado por Deus para fazer a promessa, você herdará Hebrom como herança. Mas o tempo passou, 45 anos se passaram. Ei, não foram 4 dias e meio, não foram 5 dias, não foram 10 dias, não foram 1 mês, não foi 1 ano, foram 45 anos. Caleb se apresenta a Josué e diz, lembra quando Israel ainda peregrinava no deserto, lembra daquela palavra que o Senhor deu a respeito de mim e de ti, andando Israel ainda no deserto? Lembra do que o Senhor me prometeu, porque eu perseverei em seguir ao Senhor? Josué disse, lembro, pois é, tal era a minha força naquela época, eu era um garoto de 45 anos, agora eu sou um garotão de 85 anos, a minha força que eu tinha lá, ela foi conservada até agora, eu estou cheio de força, eu estou cheio de poder, eu posso guerrear, eu posso entrar, eu posso possuir aquela terra, e aí ele reivindica para si, ele disse, dá-me este monte de que o Senhor me prometeu, e a Bíblia diz que Josué foi e abençoou Caleb, dando a ele Hebrom como herança perpétua. Sabe, resultados, eles virão através das nossas reivindicações a Deus.
O Deus que fez a promessa é um Deus justo e verdadeiro, é um Deus que atua poderosamente na vida daquele que crê. Será que você está experimentando isso como empreendedor do reino? Será que você está indo para aqueles lugares, conquistando aqueles lugares? Será que você tem essa positividade na sua vida? Será que você tem essa convicção? Será que os resultados da sua vida cristã são compatíveis com aquilo que um dia Deus prometeu para você? Eu lembro de Provérbios 23, 7, que diz assim no início lá: assim como ele imagina na sua alma, assim ele é. Tem gente que é dominado por um espírito que não é o Espírito de Deus, e isso vem trazendo uma fraqueza a essas pessoas. Por isso as pessoas ficam com comichão nos ouvidos, por isso as pessoas ficam procurando tantos lugares. Olha, eu tenho certeza que alguém deve ter achado muito caro cobrar R$30 de inscrição na escola de líderes. Talvez alguém tenha achado muito caro o valor cobrado aqui no restaurante Reformata para a nossa refeição daqui a pouco. Mas eu quero te dizer que muitas vezes a gente critica as experiências que a gente tem tido dentro do nosso próprio núcleo, porque os nossos olhares estão para outros lugares. Eu conheço um homem que nessa sedução espiritual, ele pegou toda a reserva que ele tinha da família e entregou na mão de alguém que ele estava recém conhecendo, sobre a promessa de lucros, de auferir lucros altos. A pessoa, tudo que ele tinha, toda a reserva, entregou, confiando em alguém que ele não deveria confiar. Mas eu tenho dito por aí, existe uma glamorização. Existem umas vendas de algumas imagens que não são reais, que são fictícias. E sabe aonde isso tudo se processa? Na nossa mente. Assim como ele imagina na sua alma, assim ele é. Agora, o que acontece com a gente? Acontece que se a gente tem 5 talentos que o Senhor nos confiou, se a gente é um servo bom e fiel, se a gente é prudente, se a gente faz as contas, se a gente não se deixa enganar por determinadas palavras bonitas e encantadoras, o que acontece com a gente? A gente multiplica esse talento. Por isso o Senhor naquele dia, quando Ele volta, e Ele recebe não só os 5 talentos que Ele havia dado, confiado aquele servo para administrar, mas Ele recebe 10 talentos, houve uma multiplicação, Ele empreendeu, Ele trouxe resultado, o resultado veio no futuro. E aí em Mateus 25, 21, diz o seguinte: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel num pouco, e aí então eu te colocarei como governante em muitas coisas. Entra no gozo do seu Senhor, ou entra na alegria do seu Senhor. Então nós precisamos ter essa diligência. Uma das coisas que me preocupam muito são exatamente quando eu vejo que alguns irmãos ficam aguçados para fazerem negócio um com o outro. Eu fico, como pastor eu fico, sabe por quê? Porque o fim eu já conheço. Se as pessoas não lidarem com sociedade profissionalmente, sem acordos transparentes, sem contratos claros, o fim é desastroso. O fim é desastroso. Essa parábola dos talentos mostra sobre isso. E aí, é interessante a gente perceber que quando Josué chega, que quando Caleb chega para Josué e diz: dá-me este monte, ele estava na verdade exatamente exigindo naquele momento o quê?
um resultado de tudo aquilo que ele havia empreendido ao longo dos 45 anos, de 40 anos até 85 anos. Ele não desistiu da promessa de Deus. Eu queria compartilhar algumas coisas. Por exemplo, o Salmo 108, no verso 13, diz assim, ó: em Deus faremos proezas, pois Ele calcará sob seus pés os nossos inimigos. Às vezes o inimigo não está longe, está perto. Às vezes o inimigo está na família. E o inimigo, ou o ladrão, Jesus falou, ele não veio senão para roubar, matar e destruir. Agora o Senhor veio para que tenham vida e tenham em abundância, ou seja, é necessário que a gente entenda que somente em Deus a gente é bem sucedido. A lição que Caleb nos deixa é essa. E aí eu quero compartilhar com vocês algumas coisas, e eu já estou caminhando para o final. A primeira coisa que eu anotei aqui, eu quero compartilhar com vocês, é que em todo homem existe alguma coisa que eu posso aprender. Quando eu olho para um homem, eu penso, eu posso aprender com ele. Quando eu olho para o pastor Cosme, eu digo, eu posso aprender com ele. Né? Eu costumo dizer aqui, eu não estou jogando confete só porque o pastor Zé Carlos vai fazer 65 anos amanhã, dia 10, né? E vocês vão poder celebrar. Eu vou celebrar, mas eu vou estar viajando. Mas de qualquer maneira, né? É um motivo de sobra mesmo para a gente celebrar, para a gente glorificar a Deus pela vida do servo. Mas assim, ó, nessa vida aqui, eu costumo dizer, a igreja sabe disso. Eu tenho duas pessoas, dois homens que eu sempre admirei: meu pai e o Zé Carlos. Meu pai e o Zé Carlos. Eu poderia registrar aqui características desses dois homens que faz com que eu os admire. Agora veja bem, isso não os torna infalíveis, nem o meu pai e nem o pastor Zé Carlos. Mas isso faz o quê? Isso faz com que eu entenda o seguinte, que se há nele coisa boa, então eu posso aprender com ele, eu posso ser o quê? Aluno dele. O grande problema está aí, é que isso vai lá dentro da alma do ser humano, ó. Eu vou aprender com ele? Isso aí é como um punhal, vai rasgando lá dentro da alma. Mas a gente está falando aqui de dois casos de servos: o servo Caleb e o servo que administrou bem os talentos. Os dois tinham características assim, ó: eu tenho um coração ensinável, eu posso aprender. Caleb aprendeu com Moisés e com Josué, e esse servo aqui eu não sei, mas se Jesus estava se referindo aos seus discípulos, Jesus então estava dizendo que entre nós podemos aprender uns com os outros. Na igreja que eu converti, tinha um diácono, ele morreu com 90 e poucos anos, chamava-se Valgino Babo. Ele não casou, ele decidiu ser celibatário. Todas as vezes que eu chegava na igreja, eu novo convertido, ele pegava a minha mão e dizia: jovem, que o Senhor te abençoe. Depois eu ambientado na igreja, eu fiquei sabendo que ele era um dos maiores conselheiros da juventude. Depois alguém chegou para mim e falou assim, ó, Valgino Babo é um dos homens de oração, uma das colunas de oração, um dos canais de oração desta igreja. Sempre sorrindo, sempre solícito. E aí, depois eu fui levado para a Unijovem, era uma outra denominação, né? Então o que acontece? Acontece que lá, eu vi aquele irmão vindo, ele era diácono, ele vinha, sentava com os jovens, eu participei de algumas situações assim, e ele fazia, sabe o quê? Ensinava a gente a palavra de Deus. Um dia numa roda de amigos, que eu estava sendo cuidado por um rapaz, um amigão meu,
ele chegou para mim e falou assim: Márcio, você acredita que o irmão Valgino nunca pisou numa escola? Nunca foi para a escola. Eu falei, mas de onde vem essa sabedoria toda? E por que não? E por que não? Minha língua coçou aqui agora para falar de um personagem brasileiro, um político, que estudou em Sorbonne na França, mas o caráter deteriorado, eu não vou falar. Bacana, né? Estudou em Sorbonne. Uau! Uma vez eu conheci um delegado da Polícia Federal que falou: cansei de livrar esse rapaz, cheio de droga, cheio de cocaína, cheio de... Em todo homem existe alguma coisa que posso aprender. Nisso eu preciso ser aluno dele. Eu preciso aprender com ele. Outra coisa, que quando eu olho para Caleb eu percebo, é que o hábito, ele é um cordão que se torna forte com o passar do tempo. Então, a repetição, o estilo de vida, a perseverança, que gera um hábito, que é positivo, que é convicto e que traz resultado, se torna muito forte com o passar do tempo. Sabe qual é o grande problema das pessoas que hoje não estão empreendendo no reino? É que quando elas recebem um chamado, elas sabem que Deus lhes fez promessas, mas quando tem que perseverar, ou seja, quando tem que manter o hábito, o estilo de vida, aí quando a coisa aperta, eu falei aqui, né, que eu gosto quando alguém da igreja passa por uma prova, porque eu falo, está sendo arrochado, porque vai sair dali da frente uma joia rara, né, uma joia para a glória de Deus. Aí o que acontece? Aí a pessoa desiste logo. O que caracteriza que a gente realmente vai ser bem sucedido como empreendedor do reino, é a nossa perseverança, é a nossa insistência, é a consciência de que lá na frente a gente vai obter um resultado, e o resultado será satisfatório. Então a gente precisa disso. Em Números 14, 24, está lá escrito: porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e ele perseverou em seguir-me, eu o levarei àquela terra que ele entrou, e eu também o darei aquela terra como sua herança. Eu quero colocar aqui para vocês 5 chaves, que no meu entendimento faziam parte da vida de Caleb, e acaba que essas chaves podem sim ser para nós uns exemplos daquilo que a gente precisa decidir hoje, aqui e agora. A primeira coisa que eu vejo é que Caleb tinha força de vontade. Caleb, essa força de vontade de Caleb, eu não sei se tem o banner aí, está aqui, ó. Força de vontade. Força de vontade tem a ver com aquilo que eu penso, tem a ver com a minha mente. Se tiver bloqueio na minha mente, eu não vou ter força de vontade. Força de vontade pode ser comparado com perseverança. Força de vontade pode ser comparado também com fé, com atitude. E aí, eu penso que uma das coisas que o diabo mais tem trabalhado nas nossas fileiras, em relação a projetos, em relação a empreender, e quando eu falo de empreender, eu falo sim de empreender no reino, que tem características muito especiais, porque é um reino espiritual, não é? Romanos 14, 17, né? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Agora, o reino tem obra, e eu quero te dizer que quando o salmista no Salmo 108, verso 13 fala, em Deus faremos proezas, ele está colocando Deus em primeiro lugar. E o grande problema nosso é que às vezes a gente coloca o sócio em primeiro lugar, a gente coloca um aporte financeiro que a gente vai receber, a gente coloca, sei lá,
mas a gente precisa colocar Deus em primeiro lugar. E aí, a força de vontade, ela permanece quando a minha mente é dominada pelo Espírito do Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículos 17 e 18, ele diz assim, ó: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E aí no verso 18 ele diz: mas todos nós, com a face descoberta, somos transformados de glória em glória, como pela imagem do Senhor. Então, o que eu entendo disso? Que a minha força de vontade, ela vai fazer com que a minha mente venha captar aquilo que Deus tem para a minha vida. Isso é discernimento espiritual. O apóstolo ainda disse, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15, ele disse: o homem espiritual discerne bem todas as coisas e por ninguém ele é discernido. Além dele ter discernimento espiritual, Deus dá uma palavra de conhecimento, uma das coisas mais lindas, que aí eu quero encorajar vocês, sabe? Nós como igreja precisamos buscar palavra de conhecimento. Se a gente busca a palavra da ciência, a palavra de conhecimento, isso não tem a ver com títulos, não tem a ver com diploma, tem a ver com andar na passada do Espírito, tem a ver com ter um outro Espírito que não é o Espírito do mundo, tem a ver com não ter a forma do mundo, mas ter a forma de Deus. E aí eu quero te dizer que quando a gente tem isso na nossa vida, olha, a gente transita por vários lugares e as pessoas nem fazem ideia, mas sabe por quê? Porque quem está no controle não é o meu coração, que conforme disse Jeremias, é enganoso, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Mas é o Espírito do Senhor que está sobre a minha vida, é Ele que controla a minha vida, é Ele que dirige os meus passos, aí os meus passos não vacilam, sabe por quê? Porque os meus passos estão firmados sobre a rocha, e a rocha se chama Jesus. Em Caleb houve outro espírito, e ele perseverou em seguir ao Senhor. Aleluia. Então, força de vontade, a gente precisa ter isso. Segunda coisa, razão. Não entre em alguma discussão sem você ter razão. Razão é equilíbrio. Razão tem a ver com as opiniões e com julgamentos. Às vezes a minha opinião pode ser errada ou equivocada. Às vezes o meu julgamento pode ser errado, porque às vezes, por exemplo, aqui a gente tem pessoas da área jurídica. Às vezes eu quero aplicar a lei, mas espera aí, será que isso vai funcionar? Será que essa forma de julgar, de averiguar, vai me dar subsídios suficientes? Será que na minha opinião eu construo ou eu destruo? Será que no meu julgamento eu levanto ou eu derrubo? A justiça de Deus é completamente diferente da justiça do homem. O homem não consegue entender a justiça de Deus, ela está supra a nossa capacidade de entendimento. Dá para entender um negócio desse? Um Deus que criou todas as coisas, porque a característica criadora de Deus é que Deus é, por Ele ser soberano, Ele é um Deus que cria, um Deus que destrói e um Deus que mantém ou que preserva. Você vê isso em Gênesis. Deus criou o homem, mas na queda, lá em Gênesis 6, quando houve a palavra de Deus a respeito do dilúvio, o que Deus fez? Deus destruiu, porque Ele tem poder para destruir. Mas o que aconteceu lá em Gênesis 6? A Bíblia diz, Noé achou graça diante dos olhos do Senhor, e aí o que Deus fez? Manteve, preservou a família de Noé. Então esse é o Deus que criou todas as coisas, é o Deus que a gente tem servido. Agora, é necessário que eu ande na razão.
Pastor Zé Carlos mencionou aqui o Salmo 1, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Ou seja, o homem que tem a razão plena, ele precisa, ele deseja o quê? Cumprir a vontade de Deus na sua vida. Então, ele não tem uma opinião baseado naquilo que ele acha que tem que ser. Ele não tem uma opinião baseado naquilo que ele acha, ele não tem um julgamento, melhor dizendo, naquilo que ele acha que tem que ser julgado. Outro dia eu vi um filme que mexeu muito comigo. Era um advogado que se colocou à disposição de defender presos que estavam no corredor da morte nos Estados Unidos da América. O esforço foi tremendo. Uma das coisas que mais me prenderam naquele filme foi exatamente a postura dele como advogado de buscar entender o outro. E é triste isso, porque por um julgamento baseado nas leis feitas pelo homem, muita gente foi morta. Muita gente perdeu a vida com sentenças que depois de anos vieram entender que havia erros e pessoas foram condenadas à morte. Então a minha razão, ela precisa estar debaixo da autoridade de Deus. A minha opinião, quando eu for emitir uma opinião, ela não pode ser baseada naquilo que eu penso. Tem que ser de acordo com o que a palavra diz. O meu julgamento, a mesma coisa. O Senhor Jesus, em Mateus, ele disse assim, olha, com o mesmo critério que você julgar, você será julgado. Deus me livre disso. Isso é muito sério. Terceira coisa que eu observo são as nossas emoções. As emoções têm a ver com as ações da nossa alma, com os nossos desejos, com as nossas vontades, com as nossas volições. E aí o grande problema que a gente vê, e aí eu vejo uma constância na vida de Caleb por muitos anos, e que eu não vejo muitas vezes na vida de alguns irmãos, é que algumas pessoas dizem assim, mas está demorando muito. Mas sabe de uma coisa? Eu decidi me apaixonar de novo, mas você já é casado. A não ser que você se apaixone pela sua esposa. Eu lembro de uma vez, uma pessoa chegou para mim e falou assim, pastor, olha, um fulano de tal aí muito importante quer vir frequentar a igreja Adã. Oh, que coisa boa, é mesmo? Olha, ele é um homem muito poderoso, muito forte e tal, não sei o que e tal. Eu fiquei olhando, mas ele quer vir aos cultos domingo. Aí eu ainda perguntei, mas ele final de semana não vai para a terra dele? Não, tem um problema aí, um negócio entre ele e a esposa e tal. Mas ele quer frequentar o culto com a filial. Eu falei, aqui não. Aqui não. As nossas emoções podem nos aproximar de Deus ou nos afastar de Deus. Uma das coisas mais tristes que a gente vê na Bíblia Sagrada é exatamente as emoções enfraquecidas ou emoções limitantes, ou emoções acriançadas. O apóstolo Paulo chegou aos Coríntios e disse assim, olha, eu soube pela família de Clóia, que há divisões sensuais entre vocês, que vocês andam brigando uns com os outros, vocês estão perdendo tempo, eu já deveria dar alimento sólido a vocês, e tenho que dar leite, porque vocês ainda são crianças. O empreendedor do reino, ele tem as emoções equilibradas. Uma vez, alguém chegou para mim e falou, mas eu não consigo dominar. Eu falei, é falta de domínio próprio, domine-se a si mesmo.
Essa conversa de eu não consigo dominar, isso é para justificar pecado. Não consigo, é mais forte do que eu. Outro dia alguém falou para mim assim, eu não vou falar o nome da pessoa, nem a idade, mas é um camarada que já tem bastante idade, aí vem, não, é que é a força da paixão. Conversa. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou, pastor, eu quero que você ore. Mas tem muitos anos isso, aqui em Brasília, era uma autoridade. Por quê que você quer que eu ore? Eu quero que você ore porque a minha família está se deteriorando. Falei, mas o que levou a sua família a se deteriorar? Aí ele falou, eu arrumei uma amante, e lá no sul eu fiquei noivo dela. Aí ele falou, sabe o quê? Ele falou assim, a minha esposa é cardiologista, se mata dando plantão, e eu nunca considerei isso. E aí naquela época, eu ainda tinha cabelo, gente, ele falou, eu estou devendo 300 mil, a melhor coisa que eu faço é me matar. Emoções vacilantes. Homem que é homem, me permita aqui, eu quero falar aos homens agora, homem que é homem como Caleb, e como aquele servo que administrou bem os recursos, tem pé no chão. Não se deixe enganar pelas emoções, não. A gente não tem mais tempo para falar, mas a outra coisa é que precisa ser clara para nós, é a imaginação. Assim como ele imagina, assim ele é. Se eu tenho várias imaginações pervertidas, eu sou um pervertido. Se eu tenho várias imaginações promíscuas, eu sou um promíscuo. Se eu tenho várias imaginações pornográficas, eu sou um pornógrafo. Se eu tenho várias imaginações de corrupção, eu sou um corrupto. Sabe, o chamado de Deus é para a gente andar altaneiramente. Andar altaneiramente é andar nos planos dEle, nos sonhos dEle. Aí você fala, mas pastor, eu estou vivendo uma crise na minha casa, eu estou vivendo uma crise no trabalho, eu estou vivendo uma crise com os meus filhos, eu não sei, o mundo hoje é tão marcado por crise. Crise é a oportunidade de crescer e amadurecer. Crise é a oportunidade de estruturar a família, de estruturar o casamento. Olha, deixa eu te falar uma coisa, eu não vou mais aceitar determinadas desculpas. Sabe, como pastor, não tem mais tempo para perder. Outro dia, numa conversa de discipulado, eu falei, rapaz, não temos mais tempo, a gente precisa avançar. Quando eu penso em empreender no reino, eu penso que a gente precisa deixar algumas coisas para trás e olhar para Jesus, como diz Hebreus 12:2, olhemos para Ele, autor e consumador da nossa fé. Sabe, a imaginação, se ela é boa, ela vai trazer planos para empreendimentos. Eu fico imaginando como é que a gente vai ser, gente, é sério, eu fico imaginando como é que a gente vai ser como igreja daqui a 10 anos. Outro dia eu recebi uma notícia assim, alguém chegou para mim e falou assim, pastor, uma igreja dos Estados Unidos, ela comprou um ginásio de basquete. Eu não sei nem quantas pessoas cabem num espaço desse. Mas olha só, esse pastor, ele está ali perseverando, o tempo todo, ministrando, ensinando. E a igreja vem com ele, porque ele é um líder empreendedor. Ele tem sonhos, ele acredita nos sonhos, e aí a igreja vem com ele. E aí veja só, o pai dele plantou aquela igreja, que era um barracão de madeira, a história é essa. E aí a igreja foi crescendo, e agora a igreja se reúne, está toda reformada, num ginásio de basquete. Sabe de uma coisa? Outro dia alguém chegou para mim e falou assim, boa era quando a igreja Adã tinha pouquinha gente. Sabe quem gosta dessa conversa? O diabo. O diabo gosta dessa conversa. O diabo não quer que a gente invista em treinamento. O diabo não quer que a gente invista em formação de novos líderes. O diabo não quer que a gente plante novas igrejas. O diabo não quer que a gente se envolva com a obra missionária. E aí, eu quero te dizer que essa coisa da imaginação tem a ver com os nossos sonhos. Diga para a pessoa do teu lado, que está do teu lado, diga para ela,
a imaginação tem a ver com os nossos sonhos. Caleb sonhou com Hebrom desde o dia que Moisés fez a promessa. Quando Moisés chegou para ele e falou assim: Hebrom vai ser dado a você, ele nunca deixou de sonhar. Ele continuou sonhando, ele perseverou. O sonho tem que fazer parte da nossa vida, a gente precisa imaginar coisas boas, a gente precisa nutrir isso dentro de nós. E aí é interessante, por quê? Porque a história mostra que Jeremias passou por um problema seríssimo. Jeremias foi alguém que foi chamado por Deus, Jeremias capítulo 1, versículo 5, antes que tu te formastes no ventre da sua mãe, eu te chamei, te escolhi, te elegi e te entreguei às nações como profeta. Aí Deus chega para Jeremias e fala: Jeremias, a coisa está boa, não está? E Jeremias, o judaísmo fala que Jeremias tinha uma noiva. A Bíblia não fala, mas o judaísmo fala. E Deus fala para ele assim, ó: você não vai casar. Tu imagina, Deus te chama como profeta, você diz: agora vai, né? Agora eu vou ganhar essa nação para o Senhor e tal. A minha boca será a boca de Deus, né? E tanto que Jeremias, no livro dele, diz lá: assim diz o Senhor, né? E Jeremias foi tremendamente usado, mas aí Deus vai e fala assim: você não vai casar. Aí, mas Jeremias, no meio do seu ministério profético, o que acontece? Os próprios parentes dele não acreditam que ele é profeta. Mas ele era filho de Uquias, e Uquias já era um sacerdote. Jeremias teve um ministério duplo, de profeta e de sacerdote. Jeremias havia seguido todos os passos do seu pai, mas agora Deus havia o chamado para ser profeta em Israel. Agora veja bem, aí os próprios parentes de Jeremias não acreditavam nele. Jeremias foi amarrado num cepo, Jeremias foi chicoteado, Jeremias foi levado ao palácio de um rei fantoche da Síria, chamado Zedequias. Ele foi colocado no calabouço, e ali Zedequias tinha um plano: decapitar o profeta, acabar com a vez do profeta. E aí é interessante também a gente perceber que, obrigado Pablo, que por exemplo, que o profeta, quando era preso, tudo dele era confiscado, mas o dinheiro, a prata não era. E aí o que acontece? Jeremias 31, 16, Deus vem lá na cadeia e fala com Jeremias: enxuga as lágrimas dos teus olhos e reprime a tua voz de choro, porque eles retornarão do cativeiro. Jeremias 31, 26 diz lá, Jeremias dormiu, e Jeremias não sabia o que seria do dia seguinte da vida dele, mas ele teve um sonho, e a Bíblia fala lá em Jeremias 31, 26, neste ponto eu acordei e percebi que o meu sonho tinha sido agradável ou doce em algumas versões para mim. De repente, no dia seguinte, um parente de Jeremias chega e diz assim: a terra de Jeremias era Anatote. E aí então o parente dele diz assim: olha, Jeremias, lembra daquele terreno que eu tenho? Lembro. Jeremias, compra ele. Jeremias tinha um secretário chamado Baruque. Jeremias disse: Baruque, vem cá, vamos pesar a prata e vamos comprar do meu primo esse terreno. Faz 2 escrituras. Deixa eu te falar uma coisa: todo empreendedor do reino sonha sonhos para ele e para outros. Vou repetir: todo empreendedor do reino sonha sonhos para ele e para outros. E aí então Jeremias diz: faz duas escrituras, uma fica contigo e a outra enterra num vaso, porque assim diz o Senhor: depois de um tempo eles voltarão, comprarão terras, casas, animais, haverá prosperidade, porque eu, o Senhor, é quem está dizendo isto, aleluia. Então, rapidamente aqui, a última coisa é consciência, que tem a ver com identidade espiritual. A pastora Kelly, uma vez ela pregou na igreja e ela falou sobre identidade. E ela disse assim: a desobediência é fruto de uma identidade duvidosa. Eu quero terminar aqui a minha fala, quando eu penso
exatamente na vida de Caleb e na vida daquele homem que multiplicou os talentos, quando eu percebo que você permaneceu até aqui, está muito bonito ver vocês aqui, isso encoraja a gente. Eu quero terminar a minha fala dizendo que os catalisadores da herança ou das heranças, eles vêm quando nós sabemos a nossa identidade em Cristo, quando nós sabemos quem nós somos no Senhor, quando nós sabemos que o Senhor, Ele tem muito mais para nos dar, e Ele quer que a gente continue avançando. Eu quero convidar você a ficar em pé. Nós, da Igreja Adã, nós começamos pequeno. Nós lidamos ao longo do tempo, o pastor José Carlos pode comprovar isso, a Kelly, a pastora Lourdes, que não está aqui, que está viajando, outros, né? O Alex, da Raíssa, enfim, nós tivemos muitas dificuldades. Mas nós tínhamos uma positividade, uma convicção, e nós sabíamos, nós vamos alcançar resultado. Então você que está aqui, que é um empreendedor do reino, eu quero encorajar você a olhar com os olhos de Deus, a ver com os olhos de Deus. Caleb disse, realmente lá estão os gigantes, os anaquins, os filhos de Anak, eles são fortes, mas eu vou entrar e eu vou possuir, eu vou conquistar, a minha visão é a visão de Deus. Sabe, muitas vezes aquele projeto que Deus colocou no seu coração ainda não veio à luz, porque você próprio não está acreditando. Sabe, talvez aquele ministério que Deus tem te chamado para exercer, ele ainda não aconteceu, porque você se acovardou, não acreditando no que Deus quer fazer com a sua vida. Com toda humildade eu quero compartilhar duas coisas aqui com vocês. Quando vai acontecer eu não sei, Deus sabe. Primeiro, eu recebi algumas palavras de que eu iria pisar na China, que eu iria à China. E a Kelly sabe como é que eu sou, não quero ajudar Deus em nada. Uma das coisas que eu tenho lidado nesse meu tempo de pastor, é que eu vejo pessoas que recebem uma promessa de Deus e querem ajudar a Deus. Isso é desastroso também. Aí ficam tentando ajudar a Deus, ou então comprar a bênção, comprar a promessa até, com o dinheiro que tem. Sai disso, filho. A outra coisa, é que eu tive coragem de falar com a Kelly outro dia. Eu falei, Kelly, eu sonhei um sonho. Gente, cuidado com os sonhos. Os sonhos se tornam realidade. Os sonhos se tornam realidade. Depende de você. Eu falei, Kelly, e foi antes da eleição dos Estados Unidos. Ela até brincou comigo. Eu falei, Kelly, eu sonhei que eu tinha recebido um convite para tomar um café na Casa Branca. Falei, meu Deus. Quando vai acontecer, eu não sei. Mas está tudo na mão dele, se vai acontecer, mas eu sonhei. Eu acordei com aquilo, falei, meu Deus, que sonho foi esse? E assim, ultimamente eu ando sonhando. Eu quero continuar sonhando, eu quero continuar investindo, eu quero continuar empreendendo. Newton Bonder, que é um rabino lá do Rio de Janeiro, escreveu um livro interessante, vários livros, mas ele escreveu um livro chamado O Sagrado, onde ele conta que ele foi chamado para conduzir um grupo de idosos para uma excursão. E quando ele chegou, a pessoa que estava contratando ele falou, eu quero que você adivinhe quem é que está aqui dentro desse ônibus, que é a pessoa mais idosa aqui, mais experiente. Aí ele saiu apontando, você,
Não, está errado. Aquela ali, não, está errado. Aquele ali, não. Rabino, errou. Você errou, você não vai acertar. A pessoa mais idosa aqui, que tem mais idade, é essa pessoa aqui. Era um senhor de 94 anos de idade, um judeu. Newton Bonder falou, não é possível, 94 tem cara de 70. Rapaz, eu estou querendo ver se acontece isso comigo. Você tem cara de 70, 94, me conta. O livro é O Segredo e o Sagrado. Qual é o segredo? Aí ele disse, o segredo não é segredo, é o sagrado. E o sagrado é o seguinte, eu estou sempre empreendendo. Eu, aos 94 anos, empreendo para curto, para médio e para longo prazo. Ei, que lição, né? Eu chego a me arrepiar quando eu falo disso. Eu preciso aprender. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero convidar você para curvar sua cabeça, colocar a mão no coração. Você que está aqui que sabe, eu sou um empreendedor do reino. E se você está aqui e ainda não tem essa convicção, não tem essa positividade, mas você quer resultados, coloque a mão no coração e declare pela fé, eu sou um empreendedor do reino. Pai, no nome de Jesus. A atmosfera já foi preparada aqui na primeira palestra. E agora, Senhor amado, o Teu Espírito está tabernaculado neste lugar. O Senhor me deu uma palavra de conhecimento há anos atrás, de que 10 pessoas que congregam na Igreja Adã, seriam num tempo do Senhor, as 10 pessoas muito, mas muito influentes na nossa cidade. E eu creio, Senhor, que essas pessoas estão aqui. Eu creio que essas pessoas são tuas, eu creio que elas são obedientes à tua palavra, eu creio que eles são empreendedores do reino, eu creio que neles repousa o Espírito do Senhor, e eles sabem muito bem como governar, como administrar os talentos, e eles são multiplicadores para a glória do teu nome. Pai, no nome de Jesus, encoraja essas pessoas a se envolverem, a se colocarem à disposição, a crerem no cumprimento das tuas promessas. Não importa o que eles vão enfrentar, importa que o Senhor é com eles. Muito obrigado, Deus, pois assim eu oro e abençoo cada um dos meus irmãos e minhas irmãs, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Deus abençoe você. É um aplauso para o Senhor Jesus. Nós vamos para o almoço, não é isso, gente? Não, perdão, o pastor ficou empolgado, perdão. Nós temos um momento, tome seu assento, só mais um minuto. Nós temos um momento de adoração. Nós faremos um momento de oferta agora. Você que está aqui, você que ouviu essa palavra e você sabe, eu preciso continuar empreendendo no reino, eu preciso continuar investindo, eu quero doar os meus bens até, se for o caso, eu quero dar oportunidade a você para fazer isso agora. E aí eu quero te dizer que o Senhor Jesus, certa feita, Ele foi tremendamente abençoado por pessoas que estavam ao lado dele. O Senhor Jesus, ele certa feita, ele caminhando, para o seu propósito final, ele chegou a ser abençoado pelas mulheres. A Bíblia fala lá que mulheres nobres serviam o ministério do Senhor com os seus bens, com os seus recursos financeiros. E às vezes, a gente está na igreja com o nosso marido, e a gente diz assim, o meu marido vai contribuir, eu não preciso contribuir. Sabe o que faz com que a Igreja Adã continue empreendendo no reino? A qualidade do teu investimento. O teu investimento vai fazer com que a gente realmente realize os sonhos de Deus, e a gente venha a alcançar as nações para o Senhor.
Então eu quero chamar aqui os líderes aqui, os obreiros que estejam aqui, e nós vamos projetar também os dados bancários da igreja, e você terá oportunidade de entregar o seu dízimo, entregar a sua oferta. Neste momento, eu quero encorajar você a entregar a sua melhor oferta, entregar aquilo que está já proposto no seu coração, e você pode fazer isso com alegria. E eu declaro que o Senhor vai dar sementes novas a você, Ele aumentará a sua sementeira, e por causa do teu gesto, da sua atitude, muitas glórias serão tributadas, serão dadas ao Senhor, ok? Vamos fazer muito, assim, vamos fazer um esforço tremendo, né, no sentido de nós termos alegria, de nada poder entristecer o nosso coração nesse momento, que o nosso coração esteja liberado, para cumprirmos o propósito de Deus na nossa vida como empreendedores do reino. Não permita que o inimigo venha colocar coisa na tua cabeça. Seja liberal agora, contribua com alegria, e se você for sair do seu lugar para contribuir, venha celebrando já, venha agradecendo, dizendo: Senhor, eu sei quem tenho crido, e sei que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu penso, que o Senhor é poderoso na minha vida. Então vamos fazer assim, vamos celebrar ao Senhor nessa hora. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que és, Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que és, te adorarei, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és, Deus é bom. Glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos orar, mas eu vou pedir para você permanecer ainda, não sair para o almoço, porque nós temos alguns avisos importantes, tá bom? Lembrando que na volta nós receberemos o pastor Gilberto Araújo, da igreja 70 vezes 7, e também o bispo JB Carvalho, da Comunidade das Nações. Eu quero encorajar você a de fato assumir uma postura de empreendedor do reino. Acredite, sonhe,
o Senhor vai ajudar você a ver isso realizado. Pai, no nome de Jesus, engrandecido seja o teu nome para sempre. O Senhor é Deus, o Senhor é poderoso. E agora, Deus, nós te rendemos graças, porque o Senhor tem sido aquele Deus que provê todas as coisas e tem abençoado o teu povo. Quantos irmãos estão aqui, Senhor? São dizimistas fiéis, são ofertantes, Senhor. Isso tem feito toda a diferença para nós como igreja. Por isso, nós estamos crescendo, avançando, investindo para alcançarmos as nações para o Senhor. Muito obrigado. Eu te peço, derrama uma bênção especial sobre a vida de cada um dos meus irmãos. No nome de Jesus é que eu oro. Amém, amém e amém. Beleza, chegando ao encerramento do nosso primeiro período. Glória a Deus por isso. Obrigado, pastor. Alguns avisos para a gente poder fechar esse momento. Gente, ainda tem poucas, mas ainda tem vagas para o almoço. Então, você pode ir até o credenciamento e adquirir o seu buffet. Amém? As crianças que estão aqui, elas lancharam às 10 horas da manhã. E você já pode ir lá buscar ela agora, para você poder dar o almoço para o seu filho, tá bom? Amém. O estande de vendas e o Café com Afeto estão funcionando e contribuem para a rede jovem e rede de missões. Então, quando você quiser, dá uma passadinha por lá. Tem muita camiseta nova. À tarde vai ter ali um pão de queijo, né, um cafezinho. É sempre interessante a gente contribuir com essas duas redes. Isso é maravilhoso. E lembre-se, daqui a pouco, depois do almoço, nós temos mais 2 ministrações poderosas com 2 pregadores sensacionais, né? Muito tops, como os 2 da manhã. O padrão tá diferenciado aqui, né? Nós vamos ter o pastor Gilberto Araújo e o bispo JB Carvalho logo mais à tarde. Vai ser fantástico. Não deixe de estar aqui, não deixe de aproveitar esse tempo de almoço. Então agora nós vamos liberar vocês. Eu queria, antes de liberar, fazer um combinado de horário com vocês. Importante. Queria pedir para vocês, aqueles que precisarem sair,